Olá, professores. Bom dia para vocês. Bom dia, coordenadores. É um prazer poder falar mais uma vez com vocês, né? Nosso ATPC pela Diretoria de Ensino. Então, eu vou falar sobre matemática e ciências. Depois pode pensar o que pode abranger desse conteúdo junto aos seus alunos na área no conteúdo de ciências, né? Então, o ATPC de matemática sou eu, Simone Scheidt, mais Marta Vanzo, né? E ciências, o Carlos Colombo. Então, aqui só uma entrada para nós. Múltiplos olhares da revista Fleury. Cada pessoa tem uma forma diferente de olhar, sentir e reagir às inúmeras experiências que o simples fato de estar vivo oferece. Em toda a situação cotidiana, do diálogo ao silêncio, da interação à observação, são infinitas as maneiras de perceber o mundo. São filtros individuais, exclusivos, intimamente relacionados a cada identidade e trajetória, que nos mostram algo que frequentemente esquecemos. Somos únicos, mas somos muitos. A ciência mostra como é fundamental o esquecimento para a formação da memória. A medicina traz um novo modelo de análise da saúde humana, personalizado, preventivo, preditivo e participativo. Nossa, eu vejo principalmente na parte da medicina um avanço muito grande, né? Essa preocupação com o preventivo, né? A gente pensar antes da coisa acontecer, se cuidar antes de alguma coisa acontecer, olhar para a gente antes de sentir alguma coisa, né? E nesse momento em que estamos vivendo, eu desejo para mim e para vocês, todos professores, que a gente consiga realmente nos organizar para, além de dar as nossas aulas, pensar em nós e nos cuidarmos. Grande abraço para a gente começar a aula de hoje. Bom dia, professores. Bom dia, coordenadores. Hoje mais um ATPC nosso de matemática, eu, Simone Scheidt, Marta Vanzo e Carlos Colombo com a parte de ciência. Vou ler um pequeno trecho da revista Fleury para vocês. Múltiplos olhares. Cada pessoa tem uma forma diferente de olhar, sentir e reagir às inúmeras experiências que o simples fato de estar vivo oferece. Em toda a situação cotidiana, do diálogo ao silêncio, da interação à observação, são infinitas as maneiras de perceber o mundo. São filtros individuais, exclusivos, intimamente relacionados a cada identidade e trajetória, que nos mostram algo que frequentemente esquecemos. Somos únicos, mas somos muitos. A ciência mostra como é fundamental o esquecimento para a formação da memória. A medicina traz um novo modelo de análise da saúde humana, personalizado, preventivo, preditivo e participativo. Pessoal, aqui eu trago para vocês uma sugestão de um vídeo. Eu não sei se vocês já tiveram o prazer de assistir, meu amigo Nietzsche, mas se vocês não tiveram, procurem assistir, tem no YouTube. É simplesmente encantador. É simplesmente você olhar que quando somente uma pessoa quer
ela consegue. Porque a gente tem mania de falar assim, só eu ensinando, o outro não vai aprender, não é? Mas quando depende da pessoa querer aprender, até sozinha ela aprende, porque ela busca, ela se torna autodidata, né? Então, muitas vezes nos frustramos por tentar ensinar alguém que ainda não conseguiu enxergar em sua vida a necessidade do estudo. Porque aquele que consegue ver isso, ele também começa a buscar, ele começa a ser autodidata e ele começa a ser o protagonista dessa educação que a gente tanto sonha. Então esse vídeo é um vídeo assim que nos relata isso maravilhosamente. Eu sugiro que vocês assistam. Contextualização, pessoal. A aula de hoje pretende aprofundar saberes relacionados à aprendizagem dos alunos em relação ao letramento matemático. ênfase na competência leitora, ênfase nessa passagem da linguagem materna para a linguagem matemática, reflexão de como a construção do conhecimento ocorre, tendo o professor como mediador e o aluno como co-construtor desse conhecimento através da resolução de problemas. Ficou faltando problemas aí, mas é de problemas, tá ok? Pessoal, eu participei de uma formação, né, que eu achei muito interessante da Unesp, onde um dos professores de matemática que deu essa formação, ele disse para a gente assim, que nós queremos formar leitores, queremos que os alunos tenham interpretação, queremos que os alunos consigam fazer a transição da língua materna para a linguagem matemática, mas que também lemos pouco, que o quanto um professor de exata lê, será que a gente lê, em média, quantos livros no ano, né? Independente do gênero que gostamos, e da nossa disciplina. Quantos livros nós temos condições de ler, né? Nos debruçar para ler. Então, tornou-se prática na diretoria, nos encontros, uma leitura inicial. E eu vou fazer com vocês, tá? Métodos racionais. O primeiro consistia em nunca aceitar como verdadeira qualquer coisa sem a conhecer evidentemente como tal. Isto é, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção. Não incluir nos meus juízos nada que se não apresentasse tão clara e tão distintamente ao meu espírito que não tivesse nenhuma ocasião para pô-lo em dúvida. O segundo, dividir cada uma das dificuldades que tivesse de abordar no maior número possível de parcelas que fossem necessárias para melhor resolvê-las. O terceiro, conduzir por ordem os meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, gradualmente, até ao conhecimento dos mais compostos, e admitindo mesmo certa ordem entre aqueles que não se precedem naturalmente uns aos outros. O quarto método era o de fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada omitir. Só poderia ser de René Descartes, né, Pedro? Só poderia ser. Atividade, reflexão. Isso para nós pensarmos, ninguém vai precisar responder nada para mim. Isso é para o
para o próprio professor pensar, para o próprio coordenador pensar. E se vocês quiserem utilizar alguns dos slides ou todos com os seus alunos, nada o impede, porque o que nós vamos falar serve para todos os anos, porque a gente pode aumentar os desafios, né? Como podemos avaliar a realidade dos estudantes com dificuldade de alfabetização, letramento em língua portuguesa e matemática? Compreendendo as demandas de aprendizagem. Isso é para a gente pensar, né? Como como vocês, vamos dar conta dessa alfabetização matemática, sendo que o aluno já vem com uma defasagem na alfabetização de língua portuguesa. Sugira uma programação de estudos que atenda melhor às necessidades desses estudantes e dos professores. Então, assim, pensar em grupo, uma programação de estudos que atenda melhor essas necessidades. Por que eu estou pondo isso agora? Eu estou pondo isso agora porque agora, na verdade, a gente está tendo as aulas, está acompanhando, mas nós temos pela frente a volta das aulas. E a volta das aulas será recuperação, né? Vocês ouviram do próprio secretário que levaremos mais do que desse ano aqui para a recuperação, que iniciaremos o ano de 2021 pensando em recuperação. Então, eu deixo essas duas questões para que vocês e para que eu também possa pensar junto aos meus o que poderíamos fazer. Já que o professor disse assim, o professor de matemática precisa ler bastante também, e todos os gêneros, então eu também vou nessa aula de hoje ler uma poesia. Talvez eu não leia com a mesma perfeição, ou talvez eu leia, não sei, vamos ver, a perfeição. O que me tranquiliza é que tudo o que existe com uma precisão absoluta. O que for do tamanho de uma cabeça de alfinete não transborda nem uma fração de milímetro além do tamanho de uma cabeça de alfinete. Tudo o que existe é de uma grande exatidão. Pena é que a maior parte do que existe com essa exatidão nos é tecnicamente invisível. O bom é que a verdade chega a nós com um sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando, confusos, a perfeição. Clarice Lispector. Olha, pessoal, aqui nós já vamos começar a pensar na questão da resolução de problema. Então vamos lá. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que 3 medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horários. Remédio A, de 2 em 2 horas. Remédio B, de 3 em 3 horas. Remédio C, de 6 em 6 horas. Caso o paciente utilize os 3 remédios às 8 horas da manhã, qual será o próximo horário de ingestão de todos eles juntos? Pessoal, reflexão didática. Por que tocar nesse assunto? Porque nas aulas do Centro de Mídia já se falou sobre esse assunto e ele se estende até o ensino médio num movimento espiral, né? Trazendo outros eixos junto. Então, nós mostramos que a tabuada é importante, nós mostramos que a tabuada é necessária, a memorização, mas nós temos que saber didaticamente que a tabuada faz parte de um processo de memorização a longo prazo. Ela não é aquela memorização de curto prazo, é a longo prazo. E tudo que é a longo prazo, eu tenho que estar revisitando constantemente. E aí, quando eu falo em revisitar constantemente, eu falo numa atividade
rotineira, numa atividade que seja constante. Mas constante em que ano? Em qualquer ano e série. Porque até professor, às vezes, se você perguntar um número vezes outro, de surpresa, até eu, até qualquer um de vocês, qualquer pessoa pode errar na hora. Então, ela tem que ter uma memória muito privilegiada para ela conseguir guardar essas tabuadas assim ali. Então, qual é a reflexão didática? A reflexão didática é trazer que a tabuada ela precisa ser estimulada, trabalhada de diversas maneiras, por jogos, por diversas dinâmicas, tábua de Pitágoras, para que os alunos percebam suas regularidades, para que seja mais fácil a memorização. E nada melhor, né? Porque daí chega em múltiplos, vamos falar de múltiplos aqui. Aí chega em múltiplos, eu ficar mostrando lá todas as regras e dizer o que é, mas o que vai nos ajudar é tentar mostrar sempre o que é aquela palavra matemática na função social do indivíduo, né? Então, se eu disser assim, por que os remédios costumam ser receitados de 4 em 4 horas? Ou de 6 em 6 horas? Ou de 8 em 8 horas? Ou de 12 em 12 horas? E nunca de 5 em 5 horas? E nem de 9 em 9 horas? E dou tempo para que os alunos pensem. E depois eu jogo uma outra pergunta. Quais são os divisores de 24? Por que será que eu estou querendo saber justamente os divisores de 24? Vocês percebem que nós vamos falar de múltiplos de uma forma que está na vida do aluno, né? Ainda mais com a pandemia, não é verdade? Com todos esses remédios que todo mundo está tomando para se precaver, vitaminas. Que isso? Será que o menino observou, o estudante, vocês me desculpem, eu tenho mania de falar menino, o estudante observou que os remédios sempre são prescritos desta maneira? Isto é levar o conhecimento para o estudante de uma forma com que ele seja o protagonista, com que ele vá tirar suas conclusões. O professor deve ser aquele que instiga, que media, dizer para ele por quê. O que tem a ver 24 com isso? Não dar a resposta para o aluno, deixar com que ele procure a solução da maneira que ele consiga e depois debater esse assunto com a classe toda. Uma outra resolução de problema aqui, né? Vocês viram que a gente está trabalhando assim com diversos gêneros textuais, né? Aqui o HQ, né? História em quadrinho. Então, está dizendo lá assim: ele deve tomar esse remédio de 8 em 8 horas por uma semana, certo, doutor? Veja bem, a hora que vai tomar a primeira dose, para não ter que acordar no meio da madrugada. A pessoa sai de lá assim, com a cabeça pensando que ótimo. Além de ficar doente, tenho que ficar fazendo contas. Pessoal, quando nós falamos protocolos de resoluções, são resoluções de alunos. Então, a gente tem um determinado problema que nós vimos, e aí a gente pergunta para o aluno e pede que cada um resolva, né, da sua maneira, e depois nós colocamos isso na lousa, ou o aluno vai lá e representa, ou o professor é o escriba do aluno, porque muitas vezes o aluno não quer ir até a lousa, né? Precisa de um convencimento de um tempo maior ainda. Mas olha que interessante, vamos analisar esse protocolo. Isso é muito produtivo, sabe? Porque isso acaba acontecendo quando a gente pede lá na AP, né?
nas avaliações, que eles deixem a resolução, mesmo que a prova é objetiva. Por quê? Para a gente poder ver como esse menino pensou, como esse estudante está pensando, né? Para a gente poder auxiliá-lo melhor. Às vezes foi um pequeno equívoco, uma distração, não sabemos. Então, olhem aí, vamos ver comigo. Solução 1. Pedro pode tomar o primeiro comprimido às 6 horas da manhã ao acordar. 8 horas depois, toma outro. O que ele fez? 6 mais 8 igual 14, então, às 2 horas da tarde. E 8 horas depois, toma outro. O que ele fez? 2 mais 8 igual às 10. Às 10 da noite, toma o terceiro. Esse foi um dos alunos. O segundo aluno resolveu desenhar a reta numérica, marcada de 8 em 8. Então, toma umas 8, depois outras 16 e depois outra 24. Olha que interessante os procedimentos, né? Olha que diferente a maneira de que cada um se expressou. A solução 3. Olha essa para vocês verem. O aluno pensou, se ele tomar um comprimido às 10 horas da manhã, talvez ele fosse mais dorminhoco, né? Daí ele pensou assim, bom, 10 horas eu tomo o primeiro, mais 8, 18. O segundo comprimido eu vou tomar às 6 horas, né? Mais 8, 26. Aí ele pensou, 26? O que ele tinha que fazer? Qual foi o equívoco dele aí, gente? Ele chegou que a hora que ele tem que tomar o remédio é às 2 horas da manhã. Mas qual foi o equívoco que ele teve aí? Quando ele fez 26 menos 18. Esse 18, ele estava ali na cabeça dele. Usou 18 aqui, 18 ali. Automaticamente depois 18, mas ele chegou às 2 horas. Ele chegou às 2 horas. Então, esse 18, qual que seria o interessante? Eu poder chegar para o menino e falar assim, por que você pôs 18 aqui? Porque nós sabemos que não seria 18 aí, né? Então, seria o que aí? 24? Então, ele vai ter que acordar para tomar remédio às 2 horas da madrugada. Ele pensou, então é melhor diminuir 2 horas de cada um. Aí toma às 8, às 16 e à meia-noite. Isso foi uma explicação do menino. Eu gostaria de saber, enquanto educador, a gente considera essa solução 3 errada? Põe um X vermelho? Ou a gente chama esse aluno para ver qual é o equívoco e considera a questão? Como fica isso para vocês? Porque isso é uma questão de concepção, mas a concepção não generalizada. É uma questão de concepção que deverá ser adquirida através do estudo da didática da matemática. Questões para discussão. Resolva o problema com um trabalho cooperativo no seu grupo. Quais estratégias e procedimentos foram utilizados? Quais conteúdos matemáticos podem ser desenvolvidos a partir desse problema gerador? Além disso, gente, eu acrescentaria aí para os professores de ciência perguntas em relação a isso. O que acontece se eu tomar o remédio muito antecipadamente? Ou se eu tomar o remédio muito depois do horário que eu tinha que tomar? Não acontece nada no organismo? O remédio vai fazer o mesmo efeito? Se o menino toma o remédio com uma bebida alcoólica, isso pode ocorrer? O que acontece?
Olha, hoje vocês vão dizer assim, a Simone tá dando um monte de coisa aqui para a gente pensar. Mas é isso mesmo. Eu sei que todos vocês já sabem de múltiplos. Eu só estou dando uma demonstração de como nós podemos explorar de uma maneira diferente do que foi passado no centro de mídia. Ou vocês também têm outras ideias. Veja só os múltiplos na reta, né? Eu tenho a reta numérica. Olhando lá em cima, múltiplo de 3, né? Olha aí, nós vamos seguindo. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Lá de baixo eu peço os múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20. O que nós estamos falando, gente? Das tabuadas na reta numérica. Aqui, gente, foi proposital. Eu não coloquei o nome do que é isso. Mas no novo currículo, né, com a BNCC, nós sabemos que nós temos a entrada agora de algo que chama-se como? Olhando pelos desenhinhos aí, que tem a borda arredondada, o formato do desenho tem as suas explicações. Nós estamos falando de fluxograma, né, gente? Então, pensando num fluxograma aí, olha, vou lá no início, escolha um número maior que 0. O último algarismo é 0? Resposta: não. Não, o número não é múltiplo de 10, nem de 100 e nem de 1000. O último algarismo é 0? Sim. O penúltimo algarismo é 0? Não. O número é múltiplo de 10, mas não de 100 ou de 1000. O penúltimo algarismo é 0? Sim. Aí eu venho assim. O antepenúltimo algarismo é 0? Não. O número é múltiplo de 10 e de 100, mas não é de 1000. E lá em cima, o número é múltiplo de 10, 100 e 1000? Sim. Será que alguém agora, professor, aluno, gostaria e poderia explicar como pensaram para resolver o quarto desafio? Porque eu acho que eu não errei, mas deve ser quarto até agora, né? De tudo que eu tô pondo. Não precisam me mandar. Isso daqui é para vocês pensarem, refletirem. Eu não vou querer ninguém mandando nada para mim que resolveu. Mas vocês podem utilizar com os seus alunos. Outra atividade a ser explorada. A menina diz assim: ah, eu fiz a segunda opção, mas comecei a fazer no final. Você consegue fazer um começo correto em meu fluxograma? Você fez diferente? Ah, então ela está pedindo que alguém comece a fazer o fluxograma para ela. Olha que interessante, gente. A dela está lá assim: o algarismo nessa casa é 5. Se eu disser sim, o número é múltiplo de 5, mas não é múltiplo de 2 nem de 10. Se eu disser não, o algarismo passa a ser casa zero. Sim, o número é múltiplo de 5, 2 e 10. Se eu disser não, o número não é múltiplo nem de 2, nem de 5 e nem de 10. Veja as diferentes maneiras de fluxograma. Eu não preciso dar o fluxograma completo para o aluno. Eu posso dar pela metade, eu posso dar pelo final e pedir que ele comece ou vice-versa. Isso é muito interessante, esse esquema do fluxograma, gente. Faz o raciocínio fluir muito bem. Pessoal, aqui, olha, fluxograma que representa um algoritmo que permite saber se o número é divisível por 4. Bom, estou falando de múltiplo e estou falando de divisibilidade. Então, lá está o início. O usuário digita um número. Início, uma contagem em n-1.
E vai seguindo, que aqui, pessoal, a hora que eu estou gravando para vocês, a letra fica minúscula para mim. Saber o número digitado. Leia o algarismo de 10 unidades. O algarismo das unidades é 0, 2, 4, 6 ou 8. Não, o número não é múltiplo de 4. Sim, n é maior que 2. Não, o número é múltiplo de 4. Sim, divide o número por 2. Some 1 ao contador. Armazene o resultado da divisão como um novo número. Esse fluxograma já é um fluxograma mais complexo, né? Porque ele já envolve a divisibilidade, mas para gravar aqui para vocês, a gravação vai por slide, então eles ficam minúsculos para mim. Mesmo sendo que eu faço a hora que vocês projetam, a leitura fica bem melhor, ok? O que a gente está mostrando é que, olha quantas maneiras, quantas formas eu estou falando de múltiplo, agora já entrou lá na divisibilidade, estou falando de reta numérica, estou falando de fluxograma, estou falando de competência leitora. Pessoal, aqui mais um quadrinho aí para vocês, né? Pensar que esse sol é o mesmo que iluminou Shakespeare, Pasteur, Saint-Martin, Beck, e tá ela lá olhando o sol. E aí ela pede em desespero: contagie-me. É isso que eu desejo para vocês, né? Quando o sol vir também nos contagie, né? O que você faz nessa vida ecoa na eternidade. Lembra do filme O Gladiador? Então é isso, que cada ação nossa reflita de maneira positiva para alguém e que a gente possa olhar para o sol e pedir: contagia-me. Aqui, pessoal, nós temos mais um quadrinho, né? Eu acho bonitinho demais. Pensar que esse sol é o mesmo que iluminou Shakespeare, Pasteur, Saint-Martin, Beck. Ela fica olhando para o sol, olhando, olhando. E aí ela põe até a mãozinha lá no coração e a posição que ela fica. Ela fica pedindo: contagie-me. E realmente, né, é um pedido para o sol maravilhoso, né? Contagia-me em todos os sentidos, né? O que faz nesta vida ecoa na eternidade. Aquela frase do filme O Gladiador. Então, contagia-me para que sejamos melhor a cada dia, né? Um beijo para vocês. Aqui está as referências bibliográficas para que nenhum professor ache que a Simone Scheidt está tirando isso da cabeça dela, que ela está inventando, que ela está assim em casa, descansando, então ela está olhando para o céu e pensando o que ela vai falar para o professor. Não, nós temos referências didáticas, né? Metodologia de ensino-aprendizagem, resolução de problema da UNOCHIC. Nós temos produção de escrita, dificuldades de aprendizagem. Nós temos aí um decálogo em espanhol, não sei ler direito. Nós temos a Prova Brasil, nós temos o Pacto Copenhague e várias coisas para provar isso tudo que eu acabei de falar com vocês. Não sei se fui bem esclarecedora. Espero que possa contribuir com alguns de vocês ou com todos para uma reflexão na qual você, professor, com seu conhecimento, possa estar ampliando isso e sendo até uma tarefa para os seus alunos a ser entregue depois. E lembre-se,
Eu estou sempre à disposição para tirar qualquer dúvida em relação à disciplina de matemática, em atendê-los no que for possível. É só entrar em contato comigo, tá bom? Sou humilde de falar, se não souber, buscarei resposta, mas com certeza não deixarei nenhum coordenador e nenhum professor sem devolutiva, tá bom? Esse negócio de dizer assim, as coisas estão assim e é assim mesmo, não dá mais, né, gente? Não dá mais. As coisas estão assim e nós vamos ter que achar uma maneira de sobreviver, vamos ter que ter inúmeras alternativas, não é? Cada um com a sua concepção, mas eu espero que, pelo menos, cada um tenha dentro de si a bondade do ser humano. Eu desejo a vocês um ótimo dia, que a família de vocês e vocês estejam bem e que tudo isso passe rápido para que todos nós possamos voltar à nossa vida na normalidade. Divirtam-se, curtam a família de vocês dentro de casa, ame, namore, não só trabalhe, leia, dance, cante, viva, porque nós não sabemos até quando vamos com isso tudo, não é? Um grande abraço, adoro representá-los na diretoria de ensino e eu estou à disposição. Minha gratidão por vocês e um grande abraço.